Oi, pessoal. Então, continuando a nossa aula 2 aqui de ecologia. Então, um exemplo aí de espécie endêmica seria a jararaca da seca, que é a Bothrops ritomelas. E um exemplo aí de espécie nativa ou silvestre ou autóctone seria a Bothrops jararaca, que é uma espécie comum na Mata Atlântica, que também ocorre na Argentina e no Paraguai. Então, o conceito de espécies exóticas, né? Essas espécies elas são transportadas e liberadas pelo ser humano, acidental ou intencionalmente, fora da sua área de distribuição natural. Também são chamadas de introduzidas ou alóctones. Aqui nós temos o exemplo então da banana e do arroz, né? Que vieram trazidas aí da Ásia, muito comuns aí no dia a dia dos brasileiros, brasileiras e brasileiras. E também temos o pardal aí, que é vindo do Oriente Médio, ok? Espécie invasora é quando uma espécie exótica se estabelece, cresce, se reproduz, dispersando-se para áreas além do local de introdução e provocando impactos negativos no ambiente invadido. Essa parte, então, dos impactos negativos, ela é muito importante para caracterizar uma espécie invasora. Então, quais seriam as características relacionadas ao desenvolvimento dessas espécies invasoras? Primeiro, a ausência de inimigos naturais, né, onde ela foi introduzida, porque não tem predadores e nem parasitas. Isso também leva ao alto sucesso reprodutivo. A maior oferta de alimentos e a abundância de certos recursos também está relacionada ao desenvolvimento dessas espécies invasoras no local, o que leva à competição com espécies nativas e pode levar à extinção dessas espécies nativas, né? Então, tá aí um grande aspecto para a gente observar. Primeiro exemplo, então, de espécies invasoras seria o exemplo da água de lastro, né? Que é uma água captada para executar operações e garantir a estabilidade dos navios. Quando a gente fala em termos de trocas comerciais, importação, exportação, né? Então, essa água de lastro aí foi comprovada que ela trouxe o mexilhão dourado, Limnoperma fortunei, né, para o Brasil, que veio da Ásia. Esse mexilhão dourado, ele compete por espaço e por alimento com outras espécies de moluscos nativos, né, diminuindo então a oferta de alimento para os peixes nativos aqui, e entope canos de captação de água, aumentando aí os custos aí com manutenção. Por aí a gente já vê alguns aspectos negativos aí, né, dessas espécies invasoras. Segundo exemplo de espécie invasora seria o mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti, ele é nativo da África e é responsável aí por ser o vetor aí de muitas viroses, né? Além da dengue, nós temos a zika, chikungunya e a febre amarela. A braquiária também é um terceiro exemplo aí de espécie invasora, do gênero Urocloa, se eu não me engano é assim que pronuncia. É uma gramínea que veio da África e se tornou invasora no Cerrado. A braquiária, ela resiste aí, né, ao pisoteio e à pastagem, tem uma alta resistência aí, né, tem uma alta taxa de germinação, produz muitas sementes, e também está adaptada a um solo de baixa fertilidade, ou seja, tudo que a gente não queria, né? Então, por isso que ela se tornou aí invasora no cerrado. Então, o manejo adequado, ele faz com que a gente consiga controlar essas espécies invasoras e diminuir o seu tamanho populacional e até erradicá-la. Então, para as espécies vegetais é possível fazer o controle físico ou mecânico, o controle químico, né, com herbicidas, por exemplo, e o controle biológico que a gente vai abordar já já. Com espécies animais é possível fazer a captura manual, as armadilhas com cartões com alimentos e feromônios, por exemplo, e o controle biológico também. O controle biológico é o uso e a manipulação de inimigos naturais, sejam eles vírus, bactérias, fungos, animais predadores e parasitas para o controle das pragas. Lembrando que pragas são qualquer organismo que causem danos, né, para a agricultura, para a pecuária, para o patrimônio, né, e, enfim, para as pessoas. Aqui nós temos um exemplo de agroecossistema da cana-de-açúcar. Todo agroecossistema, ele é considerado um ecossistema que foi aí modificado pelo homem. Geralmente são monoculturas, né, que tem aí baixa diversidade vegetal. Deixa eu ver como é que ele tinha se referido aqui. É isso mesmo, uma baixa diversidade vegetal
e uma densidade populacional bastante alta, né? Ou seja, os indivíduos eles estão aí muito próximos um dos outros, e com essa baixa diversidade vegetal, a gente tem a ocorrência aí de herbívoros, por exemplo, que se tornam pragas, né? Então aí um dos usos para combater esses herbívoros é o uso de agrotóxicos, que são inespecíficos, então eles vão matar aí tanto as pragas quanto os predadores, né, e os parasitas naturais, e também vão exterminar os insetos polinizadores, a exemplo das abelhas. Então a gente tem visto aí uma queda do número de abelhas vertiginoso aí nos últimos tempos, né? Infelizmente, o que vai afetar aí a floração e a frutificação também das culturas, contaminando também, né, com o uso de agrotóxicos, os lençóis freáticos, o que torna a água imprópria tanto para o consumo humano quanto para a irrigação, né? Péssimo para o ecossistema, para a gente. Então, a gente vê que o uso dos agrotóxicos, ele seleciona populações cada vez mais resistentes, né, dessas pragas, então sempre é necessário aí desenvolver mais agrotóxicos e mais fortes, né, para dar conta aí do trabalho. Como alternativa, hoje em dia, então, a gente tem um manejo integrado das pragas, né, que inclui diversas áreas do conhecimento da ciência, como, por exemplo, a manipulação genética de espécies, tanto das plantas quanto das pragas, a seleção de plantas mais resistentes, o uso de armadilhas, como a gente falou, né, dos cartões que podem conter aí cola, feromônios, a soltura de machos estéreis de espécies praga também é bastante comum, e o uso racional de agrotóxicos, que infelizmente a gente ainda tem que bater bastante nessa tecla, porque não é sempre que existem cursos de formação para que as pessoas respeitem a dosagem, né, correta, e principalmente para os pequenos produtores, né? Enfim, para todos, mas assim, esses cursos eles seriam essenciais, né? Então, a gente vê aí que nesse documentário, por exemplo, The True Cost, que eu falei da produção de roupas, na Índia também é muito comum, né, o uso de agrotóxicos, então a gente precisa sempre bater nessa tecla de que é péssimo, assim, para o ecossistema, né, não é nem ruim. Também temos o uso de predadores aí, né, para lidar aí com as pragas, a exemplo dos pulgões. Os pulgões, eles fazem parte da ordem dos hemípteros, né, das cigarras também. Eles podem ser controlados aí com a introdução de joaninhas, que fazem parte da ordem dos coleópteros, né, da família da ordem dos besouros. Então, a partir do momento que os pulgões aí sugam as seivas das plantas, né, eles se tornam pragas também. E sendo aí um fator negativo aí para a produtividade agrícola, né? Também podemos fazer uso do uso de insetos parasitoides. Temos aqui o caso da broca da cana, né? A broca chamada de Diatreia sacaralis, broca da cana-de-açúcar. Temos dois usos muito comuns aqui, né? O primeiro seria introduzir a fêmea da vespa do Trichogramma galloi, colocando seus ovos no ovo do inseto praga, né? Do Diatreia sacaralis. E um segundo uso, que a gente até viu na aula 1, um exercício, né? Que seria introduzir aí a fêmea da Vespa Cotesia flavips, colocando seus ovos no interior da própria larva do inseto, né? Então, aqui a gente tem um caso aí de predatismo, né? Que a gente até viu ali na primeira aula, ok? Então, são dois usos aí de insetos parasitoides para controlar aí a broca da cana-de-açúcar. Deixei aqui dois exercícios para vocês e venho trazer o gabarito na próxima aula, ok? Peço que vocês deixem as dúvidas, então, tanto lá no Google Sala de Aula, quanto no YouTube também. Estou por aqui.